tenho o prazer Esta chamada está sendo gravada. prazer enorme de receber aqui hoje nessa reunião a doutora Rosa Amaro, uma amiga de muitos anos e que é uma autoridade na hepatologia nacional, envolvida com diversas áreas, né, sub-áreas aí da hepatologia. Rosa Amaro tem doutorado, pós-doutorado na USP, é uma pessoa super capacitada e que está aqui para conversar com a gente sobre esse caso de hoje, que a nossa querida residente Marina vai apresentar. Então, obrigada, Rosa Amaro, pela sua presença. Eu que agradeço, Lúcia, a oportunidade, você, o Gama, Eduardo, um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Marina, né? Eu vou falar, então, o caso clínico de hoje. Bom... Marina, tenta colocar a caixinha oculta. Sim, verdade. Assim? Foi? Isso. Ok. Bom, trata-se de um paciente do sexo masculino de 18 anos, natural daqui de São Paulo mesmo. A história desse paciente começa na infância. A mãe relata que notava um aumento do volume abdominal logo aos 3 meses de vida, mas sem nenhuma outra manifestação abdominal associada. Ele apresentava quadros de infecção do trato respiratório de repetição. E aí, durante uma internação por broncopneumonia aos 3 anos de idade, foi notada uma hepatosplenomegalia e uma elevação das enzimas hepáticas, que foi quando ele foi encaminhado para uma investigação com a gastropediatria. De história pregressa, ele tinha um relato de uma bronquite ao nascimento, com necessidade de internação hospitalar nos primeiros 7 dias de vida. Tinha a caderneta de vacinação completa para a idade, e sobre os antecedentes familiares, não tinha nada relevante conhecido. Ele desconhecia doenças hepáticas, doenças pulmonares. Bom, ao exame físico, então, ali aos 3 anos de idade, durante essa internação para o contorno de uma broncopneumonia, ele estava eutrófico, anictérico, eupneico, tinha o desenvolvimento psicomotor dentro da normalidade, e aí era percebido só um abdômen globoso, um fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito e um baço a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo, que foi quando ele veio encaminhado para prosseguir essa investigação. Acho que a gente faz a primeira pausa agora, né, para a gente pensar nessas principais hipóteses. Então, só para recapitular, é um paciente ali com uns 3 anos de idade, que já tinha um aumento de volume abdominal desde os primeiros meses de vida, percebido pela mãe, mas que só aos 3 anos, né, depois de algumas internações por broncopneumonias, foi começada a investigação para essa alteração do quadro hepático. Ele tinha alteração das enzimas, dos laboratoriais, por isso principalmente que ele veio encaminhado, mas sem nenhum sintoma relatado. Alguma ideia de como que a gente pode fazer essa investigação inicial? Boa noite, cheguei atrasada, desculpa. Oi, Rosa Amaro. Tudo bom, Eduardo? Lúcia, Gama. Então, gente, eu sei que ninguém pediatra aqui, e nós estamos com uma criança de 3 anos de idade, com uma hepatosplenomegalia, que a gente sabe que tem alterações de enzimas hepáticas, nem sabemos até o momento quais, né? E eu queria saber se alguém sugere alguma coisa. Vou perguntar aqui para a Verônica. Eu sei que a Verônica não é pediatra, como todos nós, mas, de repente, ela tem alguma ideia de hipóteses diagnósticas para esse caso. Está ouvindo? Eu ouvi, não, estava abrindo o áudio aqui. Doutora, pensando neste caso, uma criança, né? A gente não vai deixar de pesquisar, obviamente. Eu acho que
hepatites, né? A gente iria pedir sorologias, mas o caso, por ser uma criança, eu ia pensar em coisas genéticas, em coisas, né, em outras causas, tipo, iria pesquisar doenças por exemplo, doença de Wilson, deficiência de alfa-1 antitrypsina, iria para essas outras causas, mas também a gente passa pelas causas autoimunes, que teria também que investigar. Então, seriam os exames laboratoriais, as sorologias, essa pesquisa, e exames de imagem eu iria começar com ultrassom. Muito bom, Verônica. Eu acho que você fez várias hipóteses aí plausíveis, né? Que ela pudesse ter um quadro viral que você quis afastar, algumas doenças de natureza genética, você mencionou doença de Wilson, deficiência de alfa-1 antitrypsina, mencionou também doenças autoimunes, né? A gente tem visto com frequência lá no ambulatório os pacientes que vêm da pediatria, né? Com doenças autoimunes que começam muito cedo na infância, às vezes. Então, acho que são todas hipóteses aí muito pertinentes que você fez. Gama, você que tem mexido lá com as doenças raras, criança com hepatosplenomegalia, o que mais que precisaria vir na nossa cabeça, eventualmente, de hipótese? Eu acho que a Verônica fez aí levantou as hipóteses diagnósticas assim, mais essenciais, mas eu acho que as doenças de depósito também devem ser buscadas como diagnóstico diferencial, principalmente por conta da hepatosplenomegalia. Acho que pensar em glicogenoses, pensar em lipidoses, fazem parte desse diagnóstico diferencial, né? A gente não sabe como é que a coisa vai evoluir, o que surgiu depois, mas diante de uma hepatosplenomegalia com alterações de enzimas hepáticas, eu acho que cabe sim a doença de Gaucher, a doença de Niemann-Pick, que hoje tem denominações diferentes, né? Mas também as glicogenoses e essas causas genéticas que a Verônica destacou aí, né? A possibilidade de doença de Wilson, a deficiência de alfa-1, a autoimunidade também. Outro dia eu estava lendo um caso clínico de uma hepatite autoimune numa criança de 21 meses de vida, né? Um caso da New England que é surpreendente. Mas eu acho que os diagnósticos diferenciais passam por aí. Só acrescentaria mais essas duas possibilidades, doutora Lúcia. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa, Rosamar, de hipótese diagnóstica para uma criança com hepatospleno e enzima alterada? Te ocorre mais alguma coisa? Eu penso nessas possibilidades mesmo, né? Assim, o Gama lembrou muito bem as doenças de depósito. A primeira coisa que eu penso mais, assim, doença de depósito, quando tem hepatospleno, né, numa criança. E aí o Gama chamou atenção, né, para as doenças de depósito, incluindo, inclusive, a SMD, né, que era Niemann-Pick antes, Gaucher. O Wilson eu pensaria menos, que é menos frequente, abaixo de 5 anos, né, já ter manifestação. As doenças do erro inato do metabolismo, né, e aí entre as doenças genéticas, né, e a criança, ela não apresentou em nenhum momento colestase, né, nunca ficou ictérica, foi só mesmo hepatospleno com aumento das enzimas, né, Marina? Isso, doutora, ela nunca teve nenhuma manifestação sintomática. Que aí ficaria menos provável as outras doenças colestáticas, né, como atresia, PFIC, né, seria menos provável, porque ela não... Geralmente essas doenças, quando manifestam, né, mais precoce assim, a gente espera ter a colestase associada, né. E as infecções congênitas, né, que vocês lembraram aí também, que a gente tem que investigar, mas já estava com 3 anos, né, pensaria mais esses quadros mesmo, né, e diagnóstico diferencial aí, claro, a gente vai pedir sempre, né, as hepatites virais, autoimune, né. A gente faz aqui, Maria Lúcia, uma reunião, né, da patologia, faz algum tempo que eu não participo, né, e tem o pessoal da pediatria, né, então sempre fica assim, nesses diagnósticos, né, assim, quando leva, né, para fazer as hipóteses diagnósticas, sempre cai nessas mesmo que todas foram levantadas aqui, né. Muito bom. Parece que a Eliane quer fazer um comentário, né, Eliane?
Oi, pessoal, boa noite. Desculpa a minha voz, tô rouca. Eu queria só comentar que, apesar de sugerir, né, que essa criança já tenha esse aumento do volume abdominal há algum tempo, quando a gente vê, pelo menos aqui na minha região, a gente tem que lembrar de doenças endêmicas, como a leishmaniose visceral. Essa semana, inclusive, faleceu uma criança aqui de 2 anos com leishmaniose. Então, aqui a gente também lembra desse tipo de doença em pacientes com hepatosplenomegalia, sempre tem que pensar nessa hipótese. Pela área endêmica que eu sou, né? Eu sou de Presidente Prudente, né? Interior de São Paulo, e aqui a gente tem esse tipo de problema também, só para lembrar como hipótese, com uma doença aqui da região. Muito bom. Nossa, criança morreu com 2 anos de idade. Sim, uma tragédia. Legal, Eliane. Obrigada pelo comentário. Vamos seguir, então, Marina? Bom, então, inicialmente, diante dessas alterações, foram solicitados exames laboratoriais, né? E a gente teve acesso aí ao exame de imagem, que foi a tomografia. Em relação aos laboratoriais, ele tinha um HB de 13,5, um leuco de 5.600, plaquetas de 310.000. Mais relevante era uma TGO de 74, um TGP de 80, fosfatase alcalina de 350 e uma gama-GT de 80. A albumina era 3,9, um sódio de 137, uma ureia de 25 e um potássio de 0,1, uma creatina de 0,6. Na tomografia, mostrava uma hepatomegalia difusa, heterogênea, com bordas regulares, sem lesões focais. Tinha também, de relevante, um aumento, né, do baço, mas sem áreas de infarto. O restante, sem alterações. E aí, então, diante desses exames, né, dessas alterações, o que a gente deve solicitar para prosseguir a investigação? Se, vendo, né, os exames laboratoriais, se muda alguma investigação adicional. Aqui os exames, para lembrar. Então, vamos voltar para a Verônica. Verônica, o que você quer pedir, então, para essa criança? Eu quero pedir as sorologias, eu quero pedir os anticorpos para autoimunidade e acho que isso, por enquanto. Posso? Marina, é melhor, então, você só falar porque essas coisas que ela pediu, para você não colocar tudo, vamos por... Então, tá bem. Bom, as sorologias estavam todas normais. Foi solicitado sorologias normais, sorologias virais, foi solicitado também sorologia para toxo e CMV, também normais, não reagentes. Autoanticorpos, nesse primeiro momento, não foi solicitado no paciente aos 3 anos de idade. Tem mais algum outro exame? Mais alguma coisa, Mônica, que você quer? Não, acho que não, era os altos anticorpos mesmo. Que aí daí eu iria partir para outra investigação, né? Que aí cebuloplasmina, alfa-1 antitripsina, aí eu ia abrir mais o leque. Tá. Então vamos ver, né, Marina, porque que você não tem, né, anticorpos nesse momento, não é isso? Então vamos ver esses outros que a... O que foi solicitado para esse paciente, logo no início da investigação, foi, primeiro, os exames, né, do teste de pezinho, que ele já tinha, que foi resgatado, que eles estavam todos normais. Lembrando, coloquei do lado os principais exames para as doenças, né, do teste do pezinho. As sorologias, foi feito o teste do suor, também, negativo, e foi solicitado logo no início a dosagem de alfa-1 antitripsina, que veio uma dosagem abaixo do limite inferior da normalidade. Era no limite. Posso prosseguir? Pode. Bom, mesmo com esse exame alterado, foi solicitado durante a internação uma biópsia hepática. Acredito que o padrão de alterações pediram uma biópsia para confirmar. A biópsia mostrou, então, um infiltrado inflamatório portal septal linfomononuclear com agressão de hepatócitos periportais septais e reação ductular.
No parênquima tinha um infiltrado inflamatório sinusoidal misto com necrose focal, hepatócitos apoptóticos e esteatose microgoticular discreta. Alguns hepatócitos com escassos material PAS positivo, diastase resistente no citoplasma. E aí, com isso, então, concluiu-se uma hepatite crônica, né, de moderada atividade, o estadiamento 3, e considerou, né, assim a gente pôde confirmar o diagnóstico aí da deficiência de alfa-1 antitripsina. Muito bem. Então, bom, vamos comentar depois. Acho que você podia posso tirar aqui o compartilhamento? Quando ele chegou para nós. O paciente... Opa, desculpa, acho que eu... Porque isso tudo foi na pediatria. Isso tudo foi logo aos 3 anos de idade. O paciente, logo então no início, com a pediatria, foi optado por iniciar o Ursacol, 500 miligramas por dia, por conta das alterações das enzimas hepáticas. Ele permaneceu em acompanhamento com a gastropediatria até os 18 anos, que foi quando ele veio encaminhado com a gente. Durante todo o período, ele permaneceu assintomático, estável, sem nenhuma necessidade adicional de internação por nenhum outro motivo. O que aconteceu foi que optaram por iniciar o Ursacol devido às alterações persistentes nas enzimas hepáticas, principalmente as alterações do padrão canalicular, com uma boa resposta nos exames laboratoriais. Isso tudo conforme descrito no prontuário. A gente não conseguiu acesso a todas as informações do padrão de alteração dos exames laboratoriais. Mas lá estava descrito que estava com essas alterações, por isso foi iniciado. Logo que ele começou, né, o Ursacol, ele teve uma resposta substancial das alterações laboratoriais. E assim permaneceu durante todo o período. Em 2015, diante dessa resposta, né, importante, diante da estabilidade do quadro, foi optado pelo pessoal da gastropediatria por suspender o Ursacol. Teve um relato no prontuário de que assim que foi suspensa a medicação, teve um aumento bem importante dos exames laboratoriais com piora das enzimas, principalmente do padrão canalicular. Tinha disponível lá pra gente que houve uma ascensão, né, principalmente TGO, TGP e fosfatase alcalina. Tinha descrição aqui desse exame, que foi quando suspendeu a medicação. Fosfatase alcalina foi para 295, gama GT 90, TGO 49, TGP 51, depois de vários anos, né, mantendo a normalidade. Isso fez com que o pessoal questionasse, né, o diagnóstico e pedisse por ter essa alteração, né, quando foi suspensa, imediatamente após suspender a medicação. E aí foi quando eles optaram por retornar a medicação e fazer uma nova dosagem. E aí a gente tem esse exame, né, uma alfa-1 antitripsina nova de 2015, de 23. E aí eles mantiveram a medicação. O paciente permaneceu com as enzimas normais, assintomático e estável. E aí ele veio para a gente agora, em outubro de 2024. Essa foi, se não me engano, a segunda consulta dele aqui com a gente na Hepato, para fazer acompanhamento, né, da deficiência de alfa-1 antitripsina com acometimento hepático. Atualmente ele permanece em uso do Ursacol, só que com a mesma dose que ele fazia desde que começou lá o acompanhamento. Aí faz 9,2 miligramas por dia. Ele apresentou a resolução total dos sintomas pulmonares, nunca mais teve nenhuma intercorrência, e ele permanece sem queixas. Em acompanhamento, ele tem um ultrassom que foi feito no ano passado, que ele chegou, né, com esse ultrassom do ano passado, que não tinha nenhuma alteração significativa. A gente não tinha descrição completa porque é um exame externo, ele não fez aqui no serviço, mas tinha descrição de que não tinha nenhuma normalidade, e ele tem uma endoscopia de outubro de 2023, na verdade, mas que estava com uma esofagite erosiva distal leve, né, então não tinha sinal de hipertensão portal ali clinicamente significativa para acompanhamento, então ele permaneceu estável. Então aí a gente faz agora o acompanhamento desse paciente.
ele permanece hoje com esses exames. Ele tem, nesse retorno, uma TGO de 31, TGP de 47, uma fosfatase alcalina de 194 e uma gama-GT de 60. De restante dos exames, chamou um pouco a atenção, hoje ele com 18 anos, um colesterol de 180, né? LDL de 103, HDL de 63 e um triglicerídeos de 73. O restante, um HB de 14,5, com plaquetas de 288 mil. E aí é isso. Obrigada. Acho que a doutora pode prosseguir. Marina, a gente precisa comentar um pouquinho em relação a essa conduta, né? Ele usou Ursacol durante um tempo, ele tinha enzimas alteradas com predomínio de canaliculares, mas também era uma criança aí, um jovem, eu não sei o valor de referência para a idade dele, na época que ele tinha essas alterações maiores, né, da fosfatase, principalmente, e a gama-GT nunca foi muito elevada. E, então, eu queria ver a opinião de vocês. Eu primeiro ouvi o Gama, você daria Ursacol para esse paciente? O que você achou dessa conduta da pediatria? A princípio, eu estava aqui também pensando por que do Ursacol, né? Lá atrás ele tinha uma fosfatase de 300, por valor de referência, que eu acho que era em torno de 160, se eu não me engano, mas ele era uma criança, né? Ele estava em fase de crescimento. Eu não consigo entender o porquê do Ursacol. Eu acho que claro que a gente vê que eles fizeram, observaram resposta bioquímica, tiraram, as enzimas voltaram a subir, aí eles retornaram ao Ursacol com a resposta bioquímica novamente, né? Talvez essa avaliação de tira, observa e coloque e revê, né, é que tenha feito eles manterem o Ursacol. Mas, a princípio, para o diagnóstico, né, em si, eu não sei se eu manteria o Ursacol, não consigo fazer essa correlação. E aí a Marila fala assim, desde então ele nunca mais teve as infecções respiratórias, né? Com a ideia que a gente tem do relato lá da pediatria é que também a terapêutica tivesse beneficiado o controle das manifestações respiratórias infecciosas, que eu acho que não, né? Foi a história natural, talvez tenha sido feita, tenha ocorrido dessa forma, independente do Ursacol. Então, não acho que eu não teria feito, né? Mas tendo feito e visto essa resposta, eu não sei se a gente mantém, né? Então, essa avaliação. Você teria investigado outra coisa? Porque me deu a impressão que, em algum momento, eles acharam que podia não ser só delta-1, ou nem ser delta-1. Eu não vi. É claro que a gente tem uma biópsia, né? Essa biópsia ela não mostra sinais de colestase, ela não mostra alteração ductopênica, ela é essencialmente uma biópsia de descrição de alterações de hepatócitos, né? Mas talvez com essa colestase eu pensasse, né, em buscar, né, uma colangio-ressonância para olhar melhor essa via biliar. A biópsia poderia não ter sido, né, efetiva nesse sentido. E eu sinto falta, assim, de autoanticorpos aqui para complementar esta avaliação. E ainda se ele tem colestase e ela não responde, né, ela não preenche esses critérios aqui do diagnóstico da deficiência de alfa-1, se persistisse essa colestase, eu acho que eu colocaria ele no painelzinho dos testes genéticos, sim, doutora Lúcia. Entendeu? Ele gosta de gastar, né? Edu, o que você acha? Colestase, Ursacol, você que é um fã do Ursacol, a colestase combina com esse diagnóstico de deficiência de alfa-1, o que você acha? Então, bem... Está difícil entender, né? Porque a biópsia, em 2008, né? Ela tinha um F3, um APP, cadê?
Cadê a biópsia? Tinha uma PP3, uma P2, mas e um pouco de esteatose miricogloticular, mas ele tem alguns hepatoses com reação ductular. Quando faz um diagnóstico de alfa-1, acho ok, mas eu realmente não entendi mesmo por que estava alterada as colestáticas. A gente vê mais alterada mais parenquimatosa, e ele fez um teste bem positivo, que poderia sugerir que ele tivesse alguma outra coisa, porque chama atenção esse ultrassom de 2023 ou de 24, com um abdômen normal, né? Aparentemente. Uma boa... Ele tem, doutor, eu encontrei 2 descrições de ultrassons. E aí, uma era lá do início de 2015, e essa outra era do meio de 2023. E aí, só que os 2 foram feitos em externo, né? Não era daqui da Unifesp. Então, eu não consegui achar o laudo. E aí, eles anotavam só a conclusão do exame. Só isso, exame sem anormalidades. A gente não tinha nenhum padrão, assim, para poder falar exatamente. Mas sempre descrevia sem anormalidades. Bem estranho. Então, eu lembro, Betinho, numa reunião nossa de sexta-feira, na Anatomoclínica, ele levou um caso de uma PFIC, não sei, lembro qual era, que foi tratada com Sacol e teve regressão importante de todo o quadro, inclusive da fibrose. Era um grupo argentino, era um caso anedótico, era uma descrição de um caso. E até na época a gente tentou ver, porque o pessoal lá na Argentina usava imunistoquímica para fazer diagnóstico. E acho que não sei se a gente chegou a ver com a Valéria, se era difícil, o Venâncio estava fazendo para diagnóstico PFIC. E o quadro teve uma resolução como esse aqui, sumiu tudo. Era uma criança e sumiu tudo. Então, eu não sei, eu acho que talvez a gente tenha 2 diagnósticos aqui. E eu acho que eu faria autoanticorpos e faria o mapeamento genético aí do nosso perfil. Né? Eu acho que vale a pena fazer. Então, doutora Alissa. E eu não tiraria o Sacol, doutor Gama. Time que está ganhando, melhor trocar o técnico. Muito bom. Agora queremos ouvir a sua opinião e os seus comentários. Olha, é um caso bem interessante, né, desafiador. Primeiro ponto, assim, quando colocou lá com 3 anos, né, que fez a dosagem da alfonstropicina, seria importante a gente saber qual que era o nível, né, que vocês não têm, mas agora, né, atual, é um nível, assim, muito baixo, né, que a gente realmente tem que pensar nesse diagnóstico da alfonstropicina, da deficiência. Só lembrando que na deficiência da alfonstropicina, você pode ter a gama-GT elevada, né, as transaminases, elas podem ser elevadas ou não, a gama-GT, alguns trabalhos colocam como associada a ter mais fibrose, outros não. E aí a fosfatase alcalina realmente fica difícil nessa época, né, Gama? Porque realmente era uma fase de crescimento, né? A biópsia, ela mostra algumas coisas para a gente pensar mesmo na deficiência de alfonstropicina, né? Não tem, o que tem mais específico, assim, na deficiência de alfonstropicina? Tem esse acometimento periportal, a fibrose, mas esses casos também têm esteatose. Faz até diagnóstico quando a gente faz no adulto, né, de ter esteatose com a doença gordurosa hepática, né. E o que chama a atenção é que esses pacientes, eles têm uma deficiência de secreção de triglicerídeo. Então, quando a gente pega o periférico, né, que chama atenção nesse paciente agora, né, ele tem um triglicerídeo muito baixo, o LDL baixo, isso pode estar associado mesmo com a deficiência da alfonstropicina. E é um nível, assim, muito baixo, né, 23. Uma coisa importante, né, que eles fizeram o teste do pezinho, né, não faz o diagnóstico da alfonstropicina, não está no teste do pezinho, a deficiência. E claro que sempre eles vão fazer, né, para descartar as outras doenças associadas nessa faixa etária, né. Agora, o dado do Sacol, né, é interessante, porque, assim, nessa época ainda não tinha
nenhum estudo, né, em andamento, né, que agora a gente tem na verdade, uma medicação que já está mais avançada para o tratamento da alfa-antitripsina, que é a terapia gênica, mas, assim, a questão do SACOL, o único local que fala do SACOL é no guideline da ISO que saiu esse ano, né, agora recentemente publicado, de doenças colestáticas, ele menciona o SACOL. E ele coloca que não tem evidência, assim, tem poucos dados, tem dados que favorecem o uso, outros dados que não favorecem o uso, então ele não chega a uma conclusão se o SACOL teria algum impacto ou não com relação à evolução da doença. Ele deixa em aberto essa situação. Mas foi o único local que eu achei que mencionou sobre o SACOL. Isso é sempre uma conduta da pediatria, né? Quando eles observam as canaliculares elevadas, eles acabam usando. Agora, uma coisa que é interessante, que a criança melhorou, mas será que ela melhorou? Porque, assim, quando eu for mostrar, né, que vocês pediram para mostrar a aula, não se sabe bem porque a doença da alfa-antitripsina, ela pode ter essa evolução, de ter essa melhora. Não se sabe se é questões epigenéticas, se em algum momento tem uma sinalização que faz a autofagia de eliminar, né, essas proteínas, né, que é o depósito da proteína que vai levar à fibrose, e, inclusive, não tem relação, né, o PAS dessa criança, né, então vai corar, porque se a alfa-antitripsina, ela é uma glicoproteína, então vai corar a glicose e diastase resistente porque tem proteína. E o que acontece com esse depósito do grânulo, né? No adulto parece ter mais correlação entre a quantidade de depósito de grânulo e quantidade de fibrose. Na criança parece não ter essa relação direta. Então, tem muitas questões relacionadas à alfa-antitripsina que não se sabe bem a evolução. O paciente pode ter a manifestação da colestase inicialmente, ter a doença hepática, e é uma minoria que chega na fase adulta de 18 anos com os sintomas ainda da doença. É mais ou menos 2, 3% que evolui para cirrose. E por que sabe dessa evolução? E, inclusive, assim, ela pode ser bimodal, né? A gente pode ter uma manifestação no adulto que ele não manifestou na criança. Então, tem muitas coisas que não se conhecem bem ainda com relação a essa história natural. Tem uma referência que em todos os artigos de revisão eles citam, né? Tem um alemão, ele tem um nome difícil, Pavel, não sei se pronuncia Sternat, que é da Universidade de Aachen. Ele que tem as mais, assim, quase todas as publicações são dele, né? E assim, no New England, várias publicações de revisão, e ele sempre cita uma casuística, uma corte que teve na Suécia, que lá eles fizeram um rastreamento maciço, pegaram 200 mil nascidos vivos e acharam 123 casos de PIZZ, que é o que mais se associa com a doença hepática mais grave, né? E também com a forma pulmonar. E fez o segmento dessas crianças positivas até a faixa etária de 18 anos. Então, essa história natural, eles conhecem mais por conta dessa casuística, mas tem muita coisa ainda a conhecer com relação a essa doença, né? Porque eles podem ter essa melhora e não se sabe bem por que isso acontece. São poucos que, quando manifestam na faixa etária da criança, chega até o adulto. E, às vezes, não passou pela manifestação da criança e vai manifestar só no adulto, né? Que aí é essa evolução bimodal, né? Então, assim, aqui, se tem dúvidas, se tem uma doença colestase, por exemplo, uma das PFICs, né? Se a gente pedir o painel de colestase, tem que lembrar que a gente vai acessar também a serpina, né? E a serpina é que está alterada na deficiência de alfa-antitripsina. Então, assim, é um exame que, assim, viu que a alfa-antitripsina está baixa, mas não complementou o restante, né? Aí a gente tem o restante para confirmação diagnóstica, que pode fazer ou a fenotipagem da própria alfa-antitripsina ou a genotipagem, que aí pode fazer o sequenciamento automático dessa região, né, do ABCB4. Na verdade, a gente pedir o painel de colestase hereditário, que é estendido, né, fazem acho que 67 avaliações de genes, vai estar lá a serpina e vai estar também do ABCB4, né, e aí pode fechar o diagnóstico também. Mas, assim, com esse nível baixo desse jeito,
assim, e com PAS positivo na biópsia, né, diastase resistente. Às vezes a gente pede os anticorpos. Eu recebi, viu, Maria Lúcia, recentemente eu fiz um diagnóstico de deficiência de alfa-antitripsina, um paciente de 48 anos, veio para mim já cirrótico, assintomático, tinha plaqueta muito baixa, foi fazer check-up, viu plaqueta muito baixa, aí viu, já tem varizes, chegou cirrótico para mim. E aí ele chegou com um FAM positivo, pontilhado fino, era bem elevado, se eu não me engano, ele tinha até um antimúsculo liso baixo, tipo, não fizeram o padrão, né? E ele tinha também esteatose hepática, tinha obesidade, e ele veio com alfa-antitripsina muito baixa. Aí ele falou assim, doutor, mas o que eu tenho? Eu não tenho, não é uma doença autoimune? Eu falei, com essa alfa-antitripsina, era de 40 a alfa-antitripsina dele, né, eletroforese de proteína, né, que a gente pode checar lá, a alfa-1 baixa. Eu falei, meu primeiro diagnóstico para o senhor é deficiência de alfa-antitripsina. Aí ele fez a fenotipagem, veio um PIZZ. Então, assim, a doença tem muita coisa que a gente não conhece ainda, né? Mas com esse nível baixo, assim, minha primeira hipótese é que realmente seja uma deficiência de alfa-antitripsina. Se ela tem alguma... Aí eu tenho um caso de PFIC 3, que eu pedi para fazer o painel de colestase, né? Eu apresentei até esse caso no grupo do filho do Rio de Janeiro, né? Que eles pediram para gravar. E aí, quando eu fui revisar o caso todo da paciente, né? Eu achei uma alfa-antitripsina, assim, no limite um pouquinho inferior, né? Eu falei, uai, que isso? Não tinha visto isso, que a paciente trouxe tanto exame. Eu falei, nossa. Aí eu mandei mensagem, tem outro? Não, não tem. Aí ela fez, e a alfa-1 dela era baixa, mas não muito baixa, 60. Ela fez o painel, fez a pesquisa, ela é um PISZ, e com o PFIC 3 associada. Nós temos, acho que, Gama, não sei se são 2 ou 3 casos assim, que a gente pediu o painel de perfil genético, vem mutação de ABCD4, heterozigose, às vezes não patogênica, significado incerto, e vem serpina também. Você leu alguma coisa que é frequente essa associação entre mutações ABCD4 e ter também mutação de serpina? Na verdade, assim, o que é muito frequente, né, é a forma MZ, que às vezes a prevalência dela é muito alta, 1 para cada 30, isso europeu. Então, é muito frequente você achar MZ. Eu tenho 2 casos que são MZ também, porque foram fazer o painel, né, e aí viu, eu pedi, veio o MZ. Mas, assim, a MZ, isoladamente, parece que ela não é capaz de levar a doença, teria que ter um segundo gatilho, ou síndrome metabólica, obesidade, né, um segundo HIT, assim, aí você aumenta a chance de ter doença hepática. Mas as outras, especificamente, eu não cheguei a pesquisar, Maria Lúcia, qual que seria a frequência. Legal. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? A Rosamar tem um apanhado aí sobre deficiência de alfa-1, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa do caso... Oi, Marina, essa biópsia ele tinha quantos anos? Ele tinha 3 anos, doutor. 3 anos. Uhum. 2000. E aí eles tentaram tirar a medicação e dosar novamente em 2015, quando ele tinha 11 anos, mais ou menos. Cadê aqui? Essa é de 3 anos. E aí eu achei que nessa biópsia, com esses hepatócitos, esse material PAS positivo, fosse o que tivesse fechado, né? Eu achei que não tivesse nenhuma outra doença, ainda mais nessa idade, que pudesse causar essas alterações. Então, aí... então, isso é verdade, mas é que tá... Mas é que poderia ter tanta fibrose. É biopsiar de novo, Eduardo? Seria uma possibilidade, mas acho mais fácil fazer o Gama comprar... Não, o Gama não. Gama convencer a doutora Maria Lúcia Lúcia a fazer
o pai dela. É difícil, Maria Lúcia, fazer a fenotipagem? Não, aqui a gente tem facilidade. Não, para ver se é... A gente tem facilidade com o teste genético, mas a fenotipagem... A fenotipagem, não. É porque, assim, eu estou perguntando isso porque eu sei de um protocolo de pesquisa aí em São Paulo, né, que eles estão testando, né, do RNA de interferência, que é o Faciziran, e aí, se ele for um PIZZ, é um critério para incluir, né, tem a biópsia também, que tem que estar recente, né, mas é porque é um paciente jovem, né, que ele pode, às vezes, cair no grupo da medicação e ser beneficiado, né, é um estudo de fase 3, que é multicêntrico, e o Brasil entrou, então tem um grupo aí em São Paulo, que é a doutora Gilda Porta, com o Mário Pessoa, eles estão incluindo o paciente nesse protocolo, tanto que o meu paciente não dá para mandar, porque ele já tem hipertensão portal. O critério, tem alguns critérios de exclusão, é a hipertensão portal, de ter sangrado, de ter complicado cirrose, né? Mas talvez ele, assim, poderia beneficiar, né? Se confirmar que é um PIZZ, e eu acho que tem que ter a biópsia mais recente também, eu não me recordo agora. Eu tenho os critérios que eles me mandaram, depois eu posso mandar para vocês. Ótimo. Nós tivemos, nos anos 80, um caso que estava na enfermaria e precisava de uma fenotipagem. E a residente, na época, era a Isabela, ela foi até Ribeirão Preto para fazer. Foi? Foi. Que alguém fazia em Ribeirão, a gente fez contato, e ela foi levar o soro até Ribeirão. Lembro que Isabela Nicásio. Lembra disso, Mary? Ver onde que ele fez. Era um moleque, tinha uns 15, 16 anos, estava na enfermaria, daí a biópsia veio compatível com o PAS, a PAS resistente, né? E daí a gente quis fazer e a gente descobriu que fazia lá. Então, eu tenho que perguntar para a pediatria, esse paciente ele fez fora, né, fez externo, mas eu acho que a pediatria aqui, a gastropediatria não faz, mas eu posso verificar também. Foi só coincidência de ter sido em Ribeirão que eu lembrei da... Uhum. Vamos ver então, Rosamar? Vamos. Deixa eu pegar a aula aqui, peraí. Posso compartilhar? Tá. Pode compartilhar, então? Peraí, acho que fez certo. Eu só coloco para compartilhar e abro o PowerPoint, né, Eunice? Que no... Isso. O Meet é diferente, né? Agora você some, eu morro de medo de cair. E não tá vendo vocês. Vocês estão visualizando? Sim, estamos. Então, assim, olha, essa aula foi uma aula que eu preparei agora no Congresso da PEF, né? Tinha falado sobre isso também no simpósio que teve, né, de doenças raras, da PEF também ano passado. E eu agradeço muito aí o convite, Gama, Maria Lúcia, Eduardo, um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, assim, a defesa da alfa-antitripsina já é uma doença antiga, né, dentro da hepatologia, foi descrita na década aí de 1963, né, então já é uma doença bastante conhecida entre a hepatologia, mas nos dias de hoje, né, o que nós temos de novo com relação a essa doença? Então, talvez a gente tenha mais conhecimento com relação à epidemiologia, fisiopatologia, sobre os fatores de risco associado, mas os avanços maiores, talvez no diagnóstico, alguns dados interessantes, colocando sobre o monitoramento da doença hepática como não invasivos, a gente tem um pouco mais de dado com relação à elastografia transitória pelo Fibroscan, e o que tem surgido, assim, de mais novo mesmo, são as opções terapêuticas que têm surgido para a doença hepática. Até então, a gente não tinha nada para a doença hepática e só para a doença pulmonar, né? O número de casos da deficiência de alfa-antitripsina, apesar dela ser conhecida como uma doença rara, mas dentro das doenças genéticas é uma das mais comuns, mas ainda muito subdiagnosticada. Estima-se que apenas 10% das pessoas acometidas pela doença estejam diagnosticadas. Tem estimativa colocando que o tempo de diagnóstico do sintoma até o diagnóstico, às vezes o paciente passa
cerca de 8 anos sem ter o diagnóstico. Tem casuística mostrando que o paciente sintomático, ele já passou, em 40% dos casos, passaram por 3 especialistas sem fazer o diagnóstico, e até 15% em 6 especialistas sem fazer o diagnóstico. A doença ela é mais prevalente na Europa. Essa estimativa é da forma PIZZ, que está relacionada a 95% dos casos da doença, que é a manifestação mais grave, tanto hepática como pulmonar. Então, é 1 para 3 mil em descendente europeu, mas isso é só a ponta do iceberg, porque tem as variações alérgicas que são mais frequentes, como eu mencionei anteriormente, né, a PI-MZ. No Brasil, a estimativa é que seja de 6 mil casos, né? Isso baseado em alguns dados epidemiológicos. E vamos entender um pouquinho, né, como é que é essa doença genética. Então, ela é uma doença autossômica codominante. O que significa isso? Que você pode ter 2 diferentes alelos que conseguem se manifestar integralmente. Então, aqui não tem o conceito de ser recessivo ou dominante. E está relacionado ao gene da serpina 1, que está presente aí no cromossomo 14, né, no braço longo. E o normal é você ter o PIMM. Esse vai produzir a alfa-antitripsina de forma normal. E a gente tem as variações, então, desses alelos. O PIZZ, né, o PIZ, quando ele em homozigose, ele relaciona, na maioria dos casos, com a forma mais grave, tanto da possibilidade da doença hepática, como da doença pulmonar. Mas não são todos que têm essa genética que vão desenvolver a doença. Por exemplo, a pulmonar, 30% a 50% dos casos com PIZZ não desenvolve a doença. Então, tem muita questão relacionada à epigenética também associada aos genótipos. E a gente tem, então, a manifestação de outros alelos, né, o PISZ, que também relaciona com a doença hepática, menos frequente, e o PIMZ, que é muito frequente, essa alteração genética, precisa de ter um segundo gatilho para ter um risco de doença hepática. E a gente tem muitas outras variantes, né, já tem descrito mais de 100 variantes, que tem algumas relações mais com a doença pulmonar. Por exemplo, tem algumas variantes que são chamadas de nula, rara, muito rara, elas nem produzem, não tem produção de alfa-antitripsina. Então, essas a gente não consegue ver pela fenotipagem. Então, esse daí precisa mais do genótipo. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, a pneumo, às vezes, eles pedem mais a genotipagem, porque eles pegam essas outras formas que pela fenotipagem a gente não detecta. E o que é a alfa-antitripsina? Ela é uma glicoproteína, ela é de síntese principalmente hepática, mais de 80% é pelo fígado, tem também pelo intestino, pela córnea, mas principalmente pelo fígado. Ela é uma glicoproteína que inibe proteases, e aqui ela tem um impacto importante com relação à inibição da elastase dos neutrófilos nos alvéolos, né? Então, ela é produzida por síntese hepática, e ela é secretada, então, pela corrente sanguínea. E quando tem as mutações, então, o que acontece? A gente pode ter uma deficiência de produção, de síntese, então, os níveis séricos podem se tornar baixos, vai depender do genótipo, e ela tem uma alteração na estrutura da glicoproteína, que tem uma alteração de dobramento, dependendo do genótipo descrito, né, da variante. E aí ela tem uma polimerização, e ela vai ficar retida no retículo endoplasmático, no fígado, e ela vai não inibir as elastases, levando à destruição, no caso, no pulmão dos alvéolos. Então, na fisiopatologia, a gente tem 2 mecanismos. No fígado, é um ganho de função tóxica, que é chamado proteotóxica, né, porque é a proteína polimerizada que fica no fígado e que vai levar todo um gatilho de ativação de células inflamatórias, de células estreladas para levar fibrose. E no pulmão, a gente tem uma perda da função protetora, já que ela não vai inibir a elastase dos neutrófilos, levando, então, lesão pulmonar.
É importante que ela tem ação de antiprotease, mas ela tem envolvida todo o mecanismo que ela tem uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora. Então, quando se perde essa capacidade, né, da proteína mutada, a gente tem todo o processo inflamatório associado, tanto no pulmão como no fígado, e no fígado vai ter ativação também das células estreladas. Bom, então, como é que é a prevalência aí com relação aos diferentes genótipos e fenótipos, né? Então, o PIZZ é o que relaciona mais com a doença grave, tanto do fígado como do pulmão, mas, assim, é a ponta do iceberg, né? Então, esse sim, olha, tem os níveis muito baixos de alfa-antripsina, né, como é esse caso, né, acho que tinha 25, alguma coisa assim. Ele é mais raro, né, de ocorrer, e aí pode ter manifestação, que eu vou detalhar em seguida, né, de colestase neonatal, mas é em torno só de 2 a 3% que chegam na fase adulta com cirrose, que vão precisar de fazer o transplante. E no adulto, a presença desse genótipo aumenta em 20 vezes a chance de ter cirrose, e esses pacientes têm um risco muito elevado de carcinoma hepatocelular. Nós temos aqui no HC 2 casos de carcinoma hepatocelular por deficiência de alfa-1-antitripsina. O PISZ, né, a prevalência, né, fica aí 1 para 600, isso aqui tudo são análises com relação à população europeia. Os níveis são um pouco mais altos, né, 66, o valor de referência, né, depende, varia muito de laboratório, mas é mais ou menos em torno de 110, né, o valor de referência normal, a partir de 110. Ele também tem um risco, na criança, né, desconhece a associação, mas no adulto, sim, aumenta o risco de cirrose em 3 vezes, e em 7 vezes o risco de carcinoma hepatocelular, semelhante aí, se a gente comparar ao PNPLA3 relacionado à doença hepática esteatótica. E o PIMZ, ele tem uma prevalência frequente, né, os níveis são bem próximos aí do normal, e ele por si só parece não estar relacionado à doença hepática. A gente tem que ter um segundo HIT, né, um segundo mecanismo associado, como a síndrome metabólica, o álcool, né, aí sim teria esse aumento e quase 2 vezes o risco de cirrose, mas não de CHC. São os pacientes que têm maior elevação de fosfatase alcalina, maior risco também de litíase vesicular, e podem ter também a vasculite ANCA positivo. Um dado interessante, né, que assim, a síndrome metabólica, a obesidade, são fatores de risco. Por que a doença ocorre mais no sexo masculino, né, esse paciente é do sexo masculino? Parece que tem alguma relação da testosterona com relação à síntese da alfa-1-antitripsina. Então, como está mutado, né, nos homens parece que tem essa produção maior da alfa-1-antitripsina mutada, e a idade, porque assim, a doença, né, sendo genética, quanto mais tempo de exposição, no caso do adulto, né, mais tempo lá de depósito, né, dessa alfa-1-antitripsina mutada no fígado, maior chance de ter a doença hepática, e também a doença pulmonar. Então, esses dados são da casuística que eu mencionei, né, da Suécia, que eles fizeram um screening neonatal, 200 mil nascidos vivos, acharam 123 casos e acompanharam esses casos até a faixa etária. Então, a doença ela pode ser bimodal, né, pode aparecer já na infância, já nas primeiras semanas de vida, com a colestase neonatal, mas ela pode também aparecer só no adulto, não ter a doença na infância. Então, na infância, 40% das crianças podem serem assintomáticas, apenas 2 a 10% que vão ter a colestase neonatal, que aí na histologia pode ter ductopenia, proliferação ductular, aumento aí das enzimas hepáticas, né? Faixa diagnóstico diferencial aí com atresia de vias biliares, com as infecções congênitas, com o PFIC, né? As colestases da criança, e cerca de 40% a 50% apresentam as enzimas hepáticas alteradas. E a evolução dessas crianças, né? Então, olha aqui, 80% tem uma melhora da biologia molecular até os 18 anos, 10 a 15% mantém uma hepatopatia crônica, e a cirrose, 2 a 3%. O adulto, cerca de 40% dos casos, né, de manifestação iniciado no adulto são assintomáticos, a fibrose
moderada em 20% a 35%, e em torno aí de 5% a 25% tem a cirrose. E esses pacientes, principalmente o adulto, tem um risco maior de evoluir para o transplante hepático. Com relação às manifestações pulmonares, né, o enfisema é o mais frequente, principalmente em lobos inferiores, panlobular, mais em homem. A gente vai suspeitar mais em pacientes com o DPOC que aparece antes dos 50 anos, sem ter um fator de risco do cigarro, mas geralmente a manifestação começa mais tardia mesmo, nessa faixa etária, entre 40 e 50 anos. Podem ter também quadros de asma não responsiva, bronquiectasia, e a principal causa de mortalidade na deficiência de alfa-antitripsina é por doença pulmonar. Só que a doença também, ela é, na verdade, sistêmica. A gente pode ter essa paniculite neutrofílica, que é descrita como mais rara, menos de 1% do PIZZ, mas quando a gente pega casuística dermatológica, né, essa figura é de uma revisão de série dermatológica, eles colocam uma prevalência um pouco maior de paniculite, responde também à reposição enzimática da alfa-antitripsina, e a gente pode ter vasculite também ANCA positivo, tendo cometimento pulmonar, renal, até colite também intestinal, né? Então, quando que a gente vai investigar a deficiência da alfa-antitripsina? No adulto e na criança, tem uma doença hepática de etiologia não definida, a gente sempre vai buscar se tem deficiência de alfa-antitripsina. No adulto, mesmo que tenha MESA de doença hepática alcoólica, a gente deve também investigar, porque pode ter concomitante, e às vezes pode até ser um MZ, que vai ter um fator gatilho maior para a doença progredir mais para fibrose. O recém-nascido com icterícia ou com elevação de enzimas hepáticas, como foi esse caso, e a gente fez o diagnóstico, por isso que é importante a gente confirmar, né, esse diagnóstico, para a gente avaliar os parentes aí de primeiro grau, para ver se tem outros familiares. Na parte da pneumo, né, todo paciente com DPOC, independente da idade, a gente vai suspeitar mais quando menores de 50 anos sem fator de risco, mas é uma rotina, na grande parte dos serviços, de investigar todo o DPOC. Bronquiectasia, asma pouco responsiva, e nos casos de vasculite ANCA positiva, de paniculite também faz parte da investigação. E aí, como que a gente vai investigar? Então, o que é mais custo-efetivo é fazer a dosagem sérica da alfa-antitripsina. E é importante, quando a gente pedir essa dosagem, sempre fazer a dosagem de proteína C reativa, porque a alfa-antitripsina, ela é uma proteína de fase aguda, então o processo inflamatório, ela pode estar aumentada e a gente ter um falso diagnóstico que ela está no nível normal. Então, sempre pedir com a proteína C reativa, porque se a proteína C reativa estiver aumentada, às vezes o paciente está com alguma infecção viral, associado, né, qualquer tipo de infecção ou processo inflamatório pode fazer um falso positivo, que essa alfa-antitripsina estaria normal. E também se tiver feito reposição plasmática, né, de algum derivado recente. Bom, fez essa avaliação, viu que o nível está baixo, os consensos colocam que a gente poderia fazer como teste confirmatório, tanto a fenotipagem como a genotipagem. E aí a gente vai ter uma eletroforese, né? O que acontece? As variantes, né, MSZ, né, o S é de slow, então o M, ela migra normal na eletroforese, né? E por exemplo, o PSZ vai ter uma migração menor e o ZZ menor ainda. Então consegue caracterizar essa fenotipagem que é da alfa-antitripsina, mas como eu mencionei, algumas variantes nulas, muito raras, elas não produzem alfa-antitripsina sérica, então a gente não consegue fazer a fenotipagem, e são as que relacionam mais com doença pulmonar. Então, para a confirmação diagnóstica, pelos guidelines e pelo Colégio Americano de Genética Médica, poderia ser fenotipagem ou genotipagem. Mas esse fluxo, ele pode ser modificado, como eu mencionei, a pneumologia geralmente pede direto a genotipagem. Eu participei de uma reunião do grupo de Brasília no passado, que tinha um pneumologista, ele falou que ele só fazia a genotipagem, que eles tinham facilidade lá de fazer,
eles não passavam por esse método aqui, né, de triagem, fenotipagem, eles já faziam a genotipagem mesmo. E aí tem, para o kit comercial, inclusive tem um consenso da Pneumo, né, que eles têm esse kit comercial, que é por PCR, hibridização, que consegue detectar 14 variantes. E aí pega bastante as variantes relacionadas tanto ao pulmão, pega também a PI Z, né, o ZZ, o SZ, e quando não consegue detectar e tem essa suspeita, aí teria que fazer o sequenciamento mesmo, a pesquisa aí do sequenciamento da serpina 1. Esses são as variantes detectadas por esse kit comercial que a pneumologia utiliza mais. E com relação à histologia, né, quando chega na histologia, por exemplo, esse paciente, né, na verdade teve a dosagem baixa, mas já foi para a histologia, provavelmente pela dificuldade toda, porque não é fácil, né, como nós colocamos aqui, de fazer a fenotipagem, a genotipagem, são exames de custo, né. O que a gente pode encontrar? Na histologia, inflamação portal, lobular, esse paciente tinha esteatose, né, fibrose, cirrose. O que marca, né, o diagnóstico, né, então, PAS diastase resistente, né, vai corar o glicogênio e é resistente à diastase. Como eu mencionei, esses grânulos, a quantidade parece ter impacto com relação à evolução de fibrose no adulto, mas não na criança. No PI-ZZ, olha, 95% é positivo. Já o PI-MZ, que é o mais frequente, né, a positividade é baixa. Então, não ter, né, o PAS diastase resistente positivo não exclui o diagnóstico, mas para PI-ZZ, né, é quase 100%. E a gente pode fazer também a imunistoquímica, que a positividade é em 63%. Essa é uma referência bastante citada na literatura da Virginia Clark, talvez seja uma referência com maior número de pacientes com biópsia hepática, e aí ela fez, avaliando também a elastografia hepática pelo FibroScan. E o que ela achou de interessante nesse trabalho, né? Primeiro, assim, os pacientes que tinham mais fibrose significativa eram os pacientes que tinham as enzimas hepáticas mais elevadas, incluindo a gama-GT, e associação também com síndrome metabólica e com acúmulo de alfa-1-tripsina nos hepatócitos. Associação com inflamação portal, degeneração hepatocelular, e houve uma boa acurácia da elastografia hepática comparando com a fibrose hepática para detecção de fibrose significativa, né, uma curva ROC de 0,9 e satisfatório para fibrose significativa. Bom, a gente fez o diagnóstico, então, como que a gente vai acompanhar esses pacientes, né? É importante lembrar que a doença hepática, ela pode evoluir de forma assintomática, né? Então, os métodos não invasivos para detecção de fibrose é uma ferramenta a mais, né, que traz, que a gente pode somar aí na avaliação desses pacientes, por exemplo, em triagem complementar, no serviço de pneumologia, né, paciente que fez diagnóstico de DPOC, PIZZ, a gente pode acessar, né, de forma não invasiva para ver se é um paciente que tem associação com fibrose hepática, não necessariamente as duas doenças estão associadas, mas também em casos que a gente já detectou, né, em serviço de hepatologia, que às vezes o paciente não tem fibrose significativa, e como guia também para a gente indicar a biópsia hepática. Tem poucas publicações com elastografia hepática pelo FibroScan, tem uma também com elastorressonância, com N muito pequeno, talvez essa seja a maior, que foi apresentada agora no ISO, foi um pôster, que eles avaliaram os pacientes que estão em estudo de fase 2 com a terapia gênica, com faziziram, pegaram 40 pacientes numa análise transversal, esses pacientes têm biópsia hepática de segmento, né, e aí, no baseline, eles compararam a biópsia hepática com o FIB4, com o FibroScan e também com o nível sérico da alfa-1-tripsina, e houve uma boa correlação, principalmente com o FibroScan e também com o nível baixo de alfa-1-tripsina com os pacientes com fibrose avançada.
como que nós vamos seguir esses pacientes, né? Da mesma forma que a gente segue os pacientes com doença hepática, mas ressaltando que os pacientes com cirrose, fibrose avançada, esses pacientes que persistem com as enzimas hepáticas, a gente tem que ter uma atenção maior com relação ao carcinoma hepatocelular, que eles têm um risco muito elevado, e fazer o rastreio aí com ultrassom, com alfa-fetoproteína, né? A cada 6 meses. O tratamento das doenças, né? Da pulmonar, existe a reposição enzimática, a reposição da alfa-1-tripsina, ela é feita endovenosa, quando se faz o diagnóstico, ela é aprovada, né, pelo FDA já há bastante tempo, né, mas ela não tem ação para a doença hepática. E aí, é importante que esses pacientes sejam vacinados, né, tem uns aconselhamentos aí com relação ao tabaco, né, o tabaco diminui muito a sobrevida desses pacientes com doença pulmonar. Na doença hepática também, né, a importância aí da gente controlar os fatores de risco, né, as mudanças de estilo de vida, os pacientes podem ter cartose associado, né, e às vezes as comorbidades que também têm impacto na evolução da doença, vacina, e o transplante hepático é a cura para a doença hepática quando o paciente tem a indicação por descompensação da cirrose hepática. E o que a gente tem de perspectivas futuras do tratamento, né? Então, assim, algumas questões que foram levantadas, mas que não foram para frente, né? Com relação a medicamentos como a carbamazepina, para aumentar a autofagia de degradação dessa alfa-1-tripsina mutada no fígado, algumas pequenas moléculas de anticorpos também, para poder melhorar essa polimerização, diminuir a polimerização. Mas o que tem de mais avanço realmente é a terapia gênica, é o RNA de interferência. Nós não temos dados ainda na criança, só em adultos. Tem 2 medicações, o Faziziran, a gente já tem publicação de fase 2 e fase 3 em andamento, que é uma medicação da Takeda, e o Belcesiran, que tem menos dados, que é da Novo Nordisk. Então, o que a gente tem do Faziziran? O estudo de fase 2 que foi publicado, o que acontece, né? Então, o RNA de interferência é um RNA silenciador. Ele vai silenciar aquele RNA mutado que produz a alfa-1-tripsina mutada. E dessa forma vai diminuir o alfa-1-tripsina que está depositado no fígado. E o que a gente tem é esse estudo publicado no New England, foi um estudo de fase 2 aberto com 16 pacientes, adultos, né, PIZZ, que tinha fibrose hepática F1 ou F3. É uma medicação feita subcutânea, então faz no tempo 0, 4 semanas e 12 semanas. E esses pacientes foram acompanhados por 48 semanas, foi feito biópsia hepática no baseline e após 48 semanas. E o que foi observado nesse trabalho é que a medicação se mostrou segura, houve uma diminuição da alfa-1-tripsina sérica mutada em 90% dos casos, em hepática em mais de 80%. Todos os pacientes, os 16 pacientes tiveram normalização das enzimas e em 46% diminuição de fibrose. Eventos adversos não diretamente relacionados com a medicação, foi miocardite, diverticulite, espineia e neuronite vestibular. E aí, assim, agora segue o estudo de fase 3, o estudo de fase 3 vai incluir de F2 a F4, são 4 anos de segmento, que o que se quer avaliar, né, assim, o lógico é que será que se a gente tirar esse fator que agride o fígado, que é a proteína mutada, que está lá depositada, e levando todo esse processo inflamatório, ativação de células espelhadas, será que a gente reduzir essa proteína, a gente vai impactar em reduzir também a fibrose? O estudo de fase 2, né, que não dá para a gente tirar nenhuma significância, mostrou em alguns casos. Então, agora segue o estudo de fase 3, para ver se realmente isso vai trazer impacto aí na evolução e melhorar aí a sobrevida, né, e o risco de complicação dessa população em relação à doença hepática. Então, assim, como mensagens finais, né, a deficiência da alfa-1-tripsina é uma doença genética rara e muito subdiagnosticada. A manifestação hepática, ela pode ser bimodal, tanto neonatal como adulto, e de forma independente. Tivemos avanços aí com relação ao diagnóstico, em relação à detecção de genótipos, fenótipos. Os métodos não invasivos parecem serem métodos que vão agregar aí no monitoramento do segmento dessa fibrose hepática.
E temos novas possibilidades de tratamento da doença hepática e andamento que a gente tem de mais evidência, né, que está mais avançado na pesquisa, é o Fazirsiran, que é um RNA de interferência. E aí eu termino, então, dizendo que, assim, que o primeiro passo para a gente diagnosticar uma doença rara é a gente conhecê-la para reconhecê-la. E eu agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa discussão. Obrigada. Parabéns. Muito bom. Muito linda a aula, Rosamar. Obrigada. Espera que eu estou tentando achar vocês aqui. Super excelente. Muito Ai, bom. voltei. Pronto. E deixa para a gente alguns caminhos aí, né, de coisas que a gente precisa fazer com esse paciente. Eu acho que a gente pode pedir para ele uma elastografia, né? Estamos aí na dúvida se esse F3 que ele tinha lá atrás, se isso reverteu ou não, se ele tem uma doença significativa ou mesmo avançada, o que até nem parece, né? Então, acho que o Fibroscan vai ajudar bastante. Vamos fazer o teste genético, né, Gama? Vamos fazer. Esperar, né? É mais difícil fazer a fenotipagem, Maria Lúcia, porque assim, se ele for um PIZZ, né, talvez ele tenha benefício em entrar em algum protocolo de pesquisa, né? Vamos correr atrás da fenotipagem, ver aonde que o teste genético a gente tem mais acesso. Mas a fenotipagem, vamos correr atrás que aí pode ajudar mesmo, né? Uhum. O paciente com esse protocolo. Então, acho que esse acompanhamento muito próximo, né? Essa questão do carcinoma hepatocelular, acho que tudo isso são mensagens importantes para a gente aí no segmento desse paciente, né? Então, muito legal. Muito bom. Rosamar, só uma dúvida que eu fiquei, porque nas vasculites ANCA, a recomendação é que em todas elas se faça a pesquisa, a dosagem de alfa-1 antitrypsina? O ANCA positivo, sim, que eles colocam, né, seria, porque assim, o exame, né, em si, da dosagem da alfa-tripsina, é um exame que não é caro, né? A eletroforese também a gente pode ver lá, alfa-1. Eu estava no evento da APF, né, de doenças raras, teve uma médica que me perguntou que ela tinha feito um diagnóstico recente, né? E ela falou que para ela até dosar a alfa-tripsina é difícil, né? Então, assim, depende da realidade, né? De cada serviço, né? É que eu estava pensando, assim, sendo a vasculite uma doença inflamatória de muitos sítios, né? Você não teria com maior frequência um falso normal de alfa-1 antitrypsina, não é? Porque a proteína C reativa vai se elevar nesses pacientes. Aí você dosa alfa-1 pode estar ali dentro dos valores normais baixos, não é? A atividade da doença inflamatória não estaria mascarando essa correlação? Pode acontecer, Gama, mas assim, esses casos é muito raro, tá, que eu vi, e estão mais relacionados à PIZZ. A PIZZ, assim, o nível é muito baixo, né, então é difícil que mesmo o processo inflamatório aumente. Aumenta mais aqueles, assim, o SZ, que já é próximo do limite, o MZ, mas o PIZZ, assim, eu acho que esse paciente de vocês deve ser um PIZZ. É muito baixo a alfa-tripsina dele, né, 25 que tá, né. A última foi 23 e pouco, Eu acho que ele deve ser um PIZZ, sim. Mais alguma pergunta, gente? Edu, quer fazer seus comentários? Excelente a sua aula. E lembrar a todos que o Dr. Gama está atendendo doenças raras nas terças-feiras. Que ótimo, Gama. E que em março a gente vai migrar da terça à tarde para a terça de manhã. Né? Então, nós vamos tentar reunir e ter um pouco mais de experiência também com essas doenças que cada vez ficam aparecendo mais, né? Sim. E agora, com essa possibilidade de estudo genético, a gente está tendo uns resultados bastante interessantes, né? Eu acho que, inclusive, né, um laboratório, porque assim, muitas das doenças raras, eu não sei com relação
a da alfanstripsina que eu não verifiquei, mas os laboratórios, né, assim, porque começa a surgir tratamento e começa a buscar mais os casos e fornece, né, os kits, né, então talvez, eu não sei, se eles estão fornecendo a fenotipagem, né, porque é um critério para entrar no protocolo. Por exemplo, eu para SMD, eu consigo pedir, para porfiria, tem a parte genética, agora até nesse caso, eu consegui para eles mandarem para mim. Então, assim, a indústria, né, quando começa a ter tratamento, eles começam a auxiliar mais e começam a fazer mais diagnóstico, né. Então, eu não sei especificamente, vou até perguntar para o pessoal da Takeda, que eles estavam lá no ISO, né? Até quem está na frente, que vocês conhecem, é o Ed, lembra do Ed, que era da hepatite C, Maria Lúcia? Eu lembro. Então, ele está, né, na Takeda, vendo justamente a alfantripsina, encontrei com ele, falei, nossa, que legal, porque eu tinha tirado fotos de todos os posts que teve lá no evento, né? E ele me passou um site que está até na minha referência primeira, que eu mostro o Mapa Mundi, é um site só sobre deficiência de alfanstripsina. E tem muitos dados, aí tem esse Pavel, ele fala muito também lá no site, tem uns videozinhos curtinhos, tem muitas referências, é bem legal esse site, assim, tem muita coisa de alfantripsina. E você sabe que agora você falou, eu me lembrei, o Ed entrou em contato comigo faz um ano ou mais atrás, perguntando se queria entrar no protocolo de deficiência de alfa-1. Eu falei, Ed, tem tão pouco caso, e a gente estava com essa estrutura de protocolo de pesquisa toda desarrumada também. Eu falei, não quero não, porque a gente não vai conseguir colocar caso no prazo que precisa e tal, mas ele entrou em contato comigo, é verdade. Então, mas eu acho que agora, assim, vale a pena começar a aparecer mais casos, viu, Gama? Vale a pena passar um zap para ele, entendeu? Volta aqui, volta aqui. Takeda, vamos marcar o jantar, né? Perfeito. Bom, gente. Muito bom, maravilha. Então, vamos jantar, agradecer muito a Samara, foi ótimo, Marina também apresentou lindamente. Muito, muito linda, Marina. Obrigada, doutora. Marina é a estreia dela, né, Marina? Liga a câmera, Marina. A princesinha da Elze, né? Vamos falar com a Elze. Gente, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigada. Obrigado por toda a estrutura. Tchau, tchau. Tchau, Verônica. Tchau, doutor.